Para determinar posições inimigas, um soldado usa a imagem, conjugada por uma câmera escura, de objetos próximos a essas posições. Para determinar uma dessas posições, o soldado observa pela câmera escura uma casa próxima aos soldados inimigos. Supondo que a altura da casa é de 6 metros. A altura da casa é de 6 metros. Qual a distância entre a face com furo da câmara escura e essa casa, que é a distância também medida em metro? Considerando que a câmara escura é um cubo de aresta 36 centímetros e que a altura da imagem formada é de 0,5 centímetros. Ora, o que é uma câmara escura de orifício? É como o nosso globo ocular. Uma câmara praticamente fechada, onde o único espaço para a entrada de luz, no caso do globo ocular, é a pupila, que é essa a gente chama uma bolinha preta. Tem gente que acha que o olho é branco, aí tem a parte colorida e tem essa bolinha preta no meio. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, não é uma bolinha, é um furo. Ah, mas é preto. É, porque se esse ponto é o único local de entrada de luz no globo ocular, então lá dentro é escuro. Então, o globo ocular é uma câmara escura de um orifício. E é usando essa ideia, copiando essa ideia da natureza do globo ocular, que se criaram as máquinas fotográficas, as máquinas filmadoras. Você tem uma câmara fechada, o filme é colocado dentro dela, e aí eu estou falando do filme, mas hoje em dia é tudo digital. E aí você tem, na hora de tirar a foto, um obturador que abre e fecha muito rápido. Exatamente como funciona o olho, para deixar que a luz entre e vá formar a imagem. Então você pode fazer uma câmera escura de orifício com uma caixa de sapato, sei lá, vazia, ou com a lata. Deixa ela com as duas tampinhas e faz um furo pequenininho num dos lados. E aí então você consegue inclusive tirar fotografias com isso. Esquematicamente, uma câmera escura é como eu estou te mostrando aqui, ó. Você tem a caixa ou a lata, como eu falei. Lá no fundo é onde a imagem vai ficar projetada. Aqui nessa primeira espaço é onde você vai fazer o furinho, o orifício, e é por onde a luz proveniente dos objetos vai passar. Uma coisa que é importante de se comentar, e aí aqui, apesar da questão falar de uma casa, eu botei a ilustração de uma vela. Você tem aqui a chama da vela mostrando a parte de cima do objeto. Aí repara que a imagem ela fica invertida, faz muito sentido. A luz viaja em linha reta. Então o raio que sai daqui de cima da chama, ele viaja em linha reta, passa pelo orifício até impressionar o filme lá no final. O raio que sai debaixo da vela passa pelo orifício, viajando em linha reta, vai até lá em cima. Então a imagem projetada na câmera escura vai ser uma imagem invertida. Agora, o mais importante é você observar nessa ilustração a geometria da coisa. Na hora que a gente faz esse traçado dos raios de luz viajando em linha reta, considerando a altura do objeto e a altura da imagem formada lá, o que nós temos são dois triângulos. E são dois triângulos semelhantes. Então, com a semelhança de triângulos, a gente consegue determinar o tamanho da imagem que vai ser formada, o tamanho do objeto. Então, se você sabe a distância que você se encontra, você vai conseguir determinar o tamanho do objeto. Se, ao contrário, você sabe o tamanho do objeto, você vai conseguir determinar a distância que você se encontra dele, que é o problema que a questão propôs. Vamos resolver, então? Olho na tela. A partir da semelhança de triângulo, então, que a gente pode estabelecer aqui, o tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, assim como a distância está para a distância da imagem. Repare que a gente está falando da distância em relação ao orifício. E a gente está estabelecendo essa semelhança entre os triângulos formados quando a gente traça o caminho da luz viajando em linha reta. Os triângulos aparecem deitados, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem representando as respectivas bases, enquanto que a posição do objeto e a posição da imagem representam as alturas do triângulo. No caso dessa questão, já foi dito que o objeto é uma casa cuja altura é 6 metros, que forma uma imagem
que tem altura 0,5 centímetros. A pergunta é: qual a distância que a casa se encontra, sabendo que a câmara escura é um cubo cuja aresta, e a aresta corresponde exatamente à posição da imagem, é de 36 centímetros. Sempre tomar cuidado com as unidades de medida. Nesse caso, então, nós teríamos um P' de 432 metros, sendo essa a distância desde a casa até o orifício. E para marcar a resposta correta, então, nós teríamos que dizer alternativa A. Assinale a alternativa que indica corretamente uma das regras para a construção gráfica de imagens por espelhos esféricos. Considere R o raio refletido, I o raio incidente, F o foco do espelho esférico, C o centro de curvatura do espelho esférico, V o vértice do espelho esférico e P o eixo principal. Raio refletido, raio incidente, foco do espelho, centro de curvatura do espelho, vértice do espelho e o eixo principal. Ora, observando os elementos geométricos de um espelho esférico, e lembrando que um espelho esférico pode ser de dois tipos, nesse caso aqui eu estou representando de início um espelho esférico côncavo, aquele que tem a superfície interna como refletora. Nós temos alguns raios notáveis. Primeiro, raios de luz que incidem paralelamente a um eixo principal do espelho esférico. Eles são refletidos no ponto médio da distância entre o centro e o vértice, o chamado foco principal do espelho. Lembrando que a luz viaja na mesma trajetória em qualquer dos dois sentidos, a chamada reversibilidade da luz, nós poderíamos então dizer que um raio de luz que incida no espelho passando pelo foco principal, ele seria refletido paralelamente ao eixo principal. É o mesmo caminho nos dois sentidos, a reversibilidade da luz. Nós ainda temos a situação do raio de luz incidir no espelho passando sobre o centro de curvatura, e nesse caso ele reflete sobre si mesmo. E a última condição do raio de luz que incida sobre o vértice do espelho. Ele refletiria então simetricamente em relação ao eixo principal. Lembrando que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Bom, o que é importante que a gente veja aqui? O que chama mais atenção, eu acho, eu gosto sempre de chamar a atenção do aluno, é esse raio de luz que passa pelo centro de curvatura. O fato de ele passar sobre o centro de curvatura, incidir no espelho e refletir sobre si mesmo. Por que isso acontece? É lembrar de geometria plana. Em geometria plana, o professor mostra para você que o raio e a tangente são sempre perpendiculares. Então, num espelho esférico, quem faz o papel de reta normal para a medida do ângulo de incidência é exatamente a direção radial. Então, quando você diz que um raio de luz incide passando pelo centro de curvatura, significa dizer que ele está passando sobre a direção do raio dessa esfera, ou seja, sobre a reta normal. Ângulo de incidência igual a zero, reflexão igual a zero. Vamos dar uma olhadinha nisso com detalhes? Olho na tela. Tomando como exemplo um espelho plano, para a gente lembrar o que são os raios incidente, refletido
e a reta normal. A reta normal significa a reta perpendicular à superfície refletora. A reta normal tem a função de servir como referência para a medida do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão. O detalhe é que quando se fala de um espelho esférico, precisa-se pensar numa tangente e lembrar que a direção radial é que funciona como normal. Repare então que se o raio de luz incide sobre a reta normal, o ângulo de incidência nesse caso é de 0 grau. E como incidência é sempre igual à reflexão, por isso que se um raio incide sobre a reta normal, ele reflete sobre si mesmo. É o que acontece quando o raio passa sobre o centro de curvatura. É por isso também que a gente tem a simetria em relação ao eixo principal quando o raio de luz toca sobre o vértice. Então são esses os 4 raios notáveis no caso dos espelhos esféricos. Eu mostrei para os espelhos côncavos, mas o mesmo vale para os espelhos convexos. Nós só vamos ter algumas diferenças. No caso do espelho convexo, onde a superfície refletora é a superfície externa da esfera, então não tem como um raio de luz passar sobre o centro de curvatura, porque o centro de curvatura é um ponto atrás do espelho. Também não vai ter como ele passar sobre o foco, porque o foco também fica atrás do espelho. Mas as 4 propriedades estão lá. Vamos dar uma olhada? Olho na tela. Primeiro, um raio de luz que incida paralelo ao eixo principal. Esse raio é refletido na direção do ponto médio entre o centro e o vértice. Nesse caso, na direção do foco. Pela reversibilidade da luz, o caminho inverso, se a luz incide na direção do foco, ela será refletida paralelamente ao eixo principal. Da mesma forma, se um raio de luz incide no espelho na direção do centro de curvatura, já que não vai poder passar sobre o centro, ele vai refletir sobre si mesmo. A gente diz que o centro de curvatura é um ponto alto conjugado. A única propriedade que se repete é a propriedade que diz que quando o raio toca o vértice do espelho, ele vai sair simetricamente em relação ao eixo principal. Isso porque, como o vértice é um ponto que pertence ao próprio espelho, está na superfície, então ele vai aparecer tanto no caso do espelho côncavo quanto no caso do espelho convexo. As propriedades são as mesmas, você só tem que tomar cuidado com a linguagem. Eu vejo gente dizendo assim, quando o raio incide paralelamente ao eixo, ele reflete passando pelo foco. Aqui é a prova de que ele não vai necessariamente passar pelo foco. Óbvio, ele pode estar na direção, mas não vai necessariamente passar sobre o foco. Então é preciso tomar cuidado com situações desse tipo. Para a gente responder a questão, então, vamos dar uma olhada de novo nas alternativas. Das alternativas apresentadas, repara que a alternativa D de dado, por exemplo, mostra o raio de luz incidindo e voltando sobre si mesmo. Isso deveria acontecer se o raio passasse sobre o centro de curvatura. Essa alternativa D de dado, então, é falsa. A alternativa C mostra esse raio passando pelo centro de curvatura. Ele deveria, então, voltar sobre si mesmo e não sair paralelamente ao eixo, como está sendo mostrado ali. A alternativa C também é falsa. Na alternativa B de bola, o raio incide paralelo ao eixo principal, então deveria voltar sobre o foco principal e não sobre o centro de curvatura. Falsa B de bola. E a alternativa A mostra corretamente o raio incidindo paralelo ao eixo principal e, nesse caso, sendo refletido exatamente na direção do foco. Então, isso faz com que a alternativa A seja a alternativa correta.